Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter leves spoilers, então se você ainda não assistiu o filme e vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco. Mortal Kombat é uma das, se não a melhor franquia de jogos de luta. É um game extremamente violento que surgiu em 1992 fazendo muito sucesso e mantém muito sucesso até hoje. O game ganhou um filme em 1995 que teve uma sequência em 1997. Mas agora em 2021 está recebendo uma nova adaptação recontando essa história para uma nova geração de uma nova forma. E diferente das versões cinematográficas anteriores, agora numa classificação etária para maiores de 18 anos, assim como são os jogos. Só com essa introdução, eu já preciso separar essa análise em três partes basicamente. A visão do fã dos jogos que assiste o filme esperando fidelidade e referência com a obra original. A visão do saudosista que fica comparando a versão atual com a versão de 1995 que está guardada na memória afetiva. E a visão de quem assiste o filme como um filme, como uma coisa única. E eu acho que a visão mais importante quando você vai ver um filme é essa última. A de que o filme é um filme único. Independente se é uma obra original, ou baseada num jogo, ou baseada num mangá, ou baseada num quadrinho. O cinema atinge um público muito mais amplo. Então o filme deve ser feito como obra independente de qualquer conhecimento prévio do espectador. Ainda mais se esse é o primeiro filme de uma possível franquia. Pensando dessa forma, vendo o filme como filme, Mortal Kombat de 2021 é uma obra com muitos problemas. Ignorando qualquer conhecimento prévio sobre o que se trata o título, o filme conta que existe um torneio chamado Mortal Kombat, onde dimensões ou reinos diferentes participam para que o vencedor de 10 possa dominar o perdedor. A Terra é o reino que perdeu 9 vezes, e Outworld é o reino que venceu todas elas, se mostrando muito superior. Mas mesmo assim, esse reino tão superior vai atrás dos lutadores da Terra para acabar com eles antes do tal torneio começar. Porque existe uma profecia de que os lutadores com uma marca específica podem ser os vencedores do Mortal Kombat. E aí a gente fica esperando que esse torneio comece, mas o tal Mortal Kombat nunca acontece. O torneio não existe no filme. Ele é uma tentativa de trapaça de um reino que já se mostrou superior por 9 vezes. Quem lidera isso é Shang Tsung, que não tem nenhum tipo de desenvolvimento aqui. Então você não sabe quem de fato ele é. Ele é o rei de Outworld? É o imperador daquele lugar? Do lado da Terra existe o Raiden, mas quem é Raiden? Ele é visto como um deus ali, e ele próprio diz que não pode interferir em nada. Mas ele interfere em tudo. Ele tenta proteger os lutadores da Terra. Ele teletransporta todos, não só os lutadores da Terra, mas os de Outworld também, para que fiquem frente a frente nas lutas finais. Mas ou ele não pode interferir, ou ele pode. E se ele pode teletransportar as pessoas assim, por que ele não fez isso quando o seu templo foi invadido? Por que ele não evitou que um dos personagens principais morresse, se ele tinha tempo e poder para fazer isso? Por que Bi-Han, do clã dos Lin Kuei, foi atrás de Hanzo Hasashi e matou a família dele e todo o seu clã? O que aconteceu para eles serem clãs tão mortalmente rivais assim? São muitas incongruências, são muitas perguntas que você se faz assistindo o filme que te atrapalham na imersão e no entendimento geral daquela trama. Não existe aprofundamento de nada, só explicações gerais. Tudo bem que o filme tem muitos personagens, e nem é em cada um deles que o filme deveria se aprofundar. Mas
sim se aprofundar nos pontos principais que são os motivos para a trama andar. Isso precisa de uma motivação clara. Mas em vez disso, o filme vem com personagens qualquer coisa, como a Nitara, o Reiko e claro, o Cole Young, o protagonista. O Cole é um personagem novo, feito exclusivamente para esse filme, para ser o perdido na história, que faz o papel do espectador que vai receber todas as informações sobre o que está acontecendo. Mas acontece que ele é sem graça, sem carisma. É o clichê escolhido, o personagem da profecia. Mas o filme não faz você se apegar a ele, nem pela motivação dele, que é a família, que acaba sendo também qualquer coisa. E o Cole, no fundo, não é tão necessário para ser o personagem que vai aprendendo as coisas, porque a Sonya Blade ou até o Kano poderiam fazer esse papel. Mas além dele, existem vários estilos de personagens aqui. Existem os extremamente caricatos, por exemplo. E isso, ao lado de uma péssima atuação, é o caminho para o desastre. Tem personagens galhofas que ficam bregas, mas que até te fazem querer vê-los mais. É como se fosse um acidente de carro, que você sabe que aquilo é algo ruim, mas você não consegue parar de olhar. O Liu Kang, por exemplo, é um desses. O personagem é extremamente forçado a ser denso, sério e muito dramático. Todas as frases e cada movimento do seu corpo é muito forçado. E isso deixa ele não natural, deixa ele caricato. O Kano também é um personagem forçado, que a cada segundo precisa fazer uma piada. Mas, como eu disse, você não consegue não olhar. E ele acaba sendo interessante. Aquele brega que você até gosta de ver. Agora tem os personagens ruins, como o Shang Tsung e o Raiden, que são peças chaves na trama, mas não tem desenvolvimento nenhum. E tem a Sonya Blade, que pra mim é péssima, principalmente porque a atuação dela é a pior disparada. Inclusive, foi em muitas cenas dela que eu percebi uma grande quantidade de falhas na edição das cenas. Cenas que não se encaixam, cortes bruscos que não tem uma sequência bem definida de acontecimentos. Uma hora ela tá com o braço solto, na outra ela se vira com o braço cruzado. Então aqui a gente tem a união de uma edição ruim com uma direção fraca e uma atuação péssima. Tudo no mesmo momento. O filme explica que existe uma forma de conseguir certos poderes, o tal do poder arcana. E isso até que é interessante, porque dá uma base para tudo que eles conseguem fazer, como por exemplo o fogo das mãos do Liu Kang, ou o teletransporte do Kung Lao, e isso é algo positivo. Mas que eu não pude não reparar como o roteiro bateu forte e bateu errado, é o do Jax. O personagem até que é ok, mas o poder arcana dele, que é algo que vem do seu interior, uma força oculta, é uma tecnologia? E aí existem algumas frases que o espectador pode usar para querer justificar qualquer problema, como mas o orçamento do filme era baixo. E eu concordo com isso. Por isso, os pontos técnicos são bons. O orçamento normalmente vai para efeitos especiais, figurino, ambientação e tudo mais. E isso é realmente um ponto positivo. A fotografia deixa a desejar um pouco, principalmente porque a primeira cena é ótima, talvez uma das melhores cenas do filme, com uma ótima fotografia, mas que se perde e depois esse recurso fica padrão, mas não é algo ruim. O CGI, a computação gráfica, mesmo com um orçamento baixo, é boa também. Claro que não é primorosa, mas entrega super bem o que se propõe a entregar. A trilha sonora é ok, e talvez por questão de direitos autorais ou algo assim, não tem o tema clássico, mas tá tudo bem, tem uma versão meio remixada que eu não vejo problema em ter. O figurino e a caracterização de cada um deles é um ponto muito positivo. É realmente muito bom.
Tanto que eu acho que foi graças a isso que as imagens promocionais me deram vontade de assistir o filme. As cenas de luta também são muito boas. Não todas são 100%, mas é um filme de artes marciais e entrega isso muito bem. Os combates são interessantes de assistir, ainda mais para quem conhece Mortal Kombat e consegue identificar golpes ou fatalities. Então tem um uso de violência e até gore bastante acentuado, por isso a classificação para maiores de 18 anos. E todos esses pontos positivos são pontos que custam dinheiro. Então os pontos onde o orçamento é baixo são os pontos de maior destaque positivo no longa. O problema é a história em si. É a escrita do roteirista, que custa tecnicamente um papel e uma caneta. E aí pode entrar outra frase tentando justificar, que é: ah, mas num filme sobre um jogo de luta, eu quero ver luta. Não quero ver nenhum roteiro grandioso. Eu também. Eu quero ver as lutas. Mas se a produtora tá fazendo um filme precisa de um roteiro coeso, por menor ou mais simples que seja. Se não for assim, é só gravar várias cenas de luta, fazer um compilado e entregar isso. Seria mais barato e não teria nenhum tipo de crítica, porque não seria um filme, e sim cenas únicas. E cenas desconexas não fazem um filme. Um filme precisa de uma montagem narrativa para encaixar essas cenas. Inclusive, os jogos fazem isso. Os momentos de luta no modo história do Mortal Kombat têm um pano de fundo que é a narrativa. Então não dá para aceitar só as boas cenas de luta e ignorar todo o resto que acontece em 1h50 de tela. E existe uma terceira frase que pode ser usada para querer justificar a baixa qualidade da história, que é: ah, mas o torneio é o ponto principal e eles estão guardando isso para um próximo filme. Eu entendo isso. Não ter o torneio em si não é o que interfere na qualidade da escrita. O que interfere é uma história contada de maneira rasa, com artifícios sem inspiração, como referências aleatórias dos jogos, que tiveram boas intenções em querer fazer um fanservice, mas acaba sendo brega. E tudo bem você gostar do brega, mas não deixa de ser algo brega, como um Flawless Victory ou um Fatality usado de forma caricata. Independente de tudo isso que eu falei, existem outros pontos positivos também. Inclusive, são os 3 personagens que eu deixei para falar no final. O Kung Lao eu particularmente achei muito bom, tanto nas suas habilidades quanto na sua personalidade. O Sub-Zero, por mais que tenha tido uma mudança drástica para quem conhece o jogo, é um bom personagem aqui. Ele é o vilão da história, mas é muito legal. Todas as suas cenas são boas. O efeito de gelo é ótimo também. E além dele ser bom, o Scorpion também é. Então quando junta os dois, o filme ganha outro nível. Por isso eu falei que a primeira cena, que é aqueles 7 primeiros minutos que a Warner liberou antecipadamente, é uma das melhores cenas do filme, porque a outra melhor cena é o final, o último embate entre Scorpion e Sub-Zero. Agora, para quem é fã dos games e quer referência aos jogos, existe a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que tem muita referência aos jogos, como eu já mencionei inclusive, os figurinos, as lutas, os movimentos que são golpes do jogo, os fatalities e por aí vai. Mas a parte ruim é que toda a base da história do próprio game é destruída. O torneio em si não existe aqui. O Goro, que é o campeão, morre pelo novato. Toda a rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero, que é uma das coisas mais legais dos jogos, mostrando que, no fundo, nenhum estava certo nem errado, porque era culpa do Quan Chi. Mas aqui, isso é totalmente refeito, e apresenta o Sub-Zero explicitamente como um vilão. Então fica difícil assistir só com a visão do fã dos games, porque eu acho que também o resultado é o mesmo. No balanço final, o filme tem sim os seus pontos positivos, mas acaba tendo mais pontos negativos. O filme
Tem ótimos figurinos, ótimas cenas de luta, é divertido nesses pontos. Então se fosse um apanhado desses 20, 30 minutos somados de combate mesmo, seria muito mais agradável do que assistir esses pontos bons espalhados em 1 hora e 50 minutos cheios de defeitos. E sobre a visão do saudosista do filme de 1995, fica a critério muito pessoal, porque a versão dos anos 90 também, analisando tecnicamente, é cheia de defeitos, mas também diverte. A diferença é que o antigo talvez leve um pouco mais em consideração a trama dos jogos, pecando nos outros momentos de luta e de violência, enquanto esse aqui é o oposto, acertando nos pontos onde as lutas, que é o principal de tudo, são boas, enquanto todo o resto da trama não é. No final, vale a pena assistir o filme pelos seus pontos positivos, mas sabendo que no final não é um filme bem feito. E a referência no finalzinho deixa totalmente a ponta aberta para uma sequência. Só falta saber se isso realmente vai acontecer. E se acontecer, tomara que seja feito de uma forma muito melhor. Então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.